Olá, minha gente. Bom estarmos juntos nessa mais uma vez para lermos a palavra de Deus e orarmos com ela. São apenas 15 minutos. Fique comigo e vamos descobrir o que Deus tem para nos falar, alimentar a nossa fé e o nosso coração. A palavra de Deus e não somente a palavra em si, mas o conhecimento da palavra, a prática da palavra de Deus, a intimidade com a palavra de Deus, que é uma pessoa, o Verbo, Jesus. O Verbo que se fez carne é a revelação do Pai. Nós temos e somos a igreja, não de um livro, mas a igreja da palavra. Não a igreja da Bíblia, mas a igreja da palavra. A palavra de Deus. Quando nós gastamos um tempo para rezar com a palavra de Deus, fazemos um estudo bíblico com Alex Livina, um momento de exegese, de oração, temos a certeza de que estamos orando. Por isso, esse é o nosso projeto. De todos os dias deste ano, de 2020, certamente de todos os próximos anos, criarmos uma geração, um povo que ame a palavra de Deus. Essa foi a proposta que Deus levantou ao meu coração, como faço parte da Canção Nova. O Padre Jonas formou a Canção Nova assim, pela força da palavra de Deus. E em janeiro deste ano, o Senhor me inspirou a todos os dias aqui pelo IGTV, pelo Facebook, fazemos o nosso estudo bíblico. 15 minutos apenas por dia, lendo um capítulo por dia, para terminarmos todo o Novo Testamento neste ano. E graças a Deus estamos conseguindo. Hoje iremos meditar o 5º capítulo da carta de São João, a primeira carta de São João, capítulo 5. Vamos juntos? Pega a tua Bíblia, a caneta e vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envia o teu Espírito, Senhor, sobre nós, renova o nosso coração, a nossa fé, dá-nos a tua força, a tua bênção. Amém. Vamos lá para o último capítulo da Epístola de São João. Uau! Versículo 1. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Bem, vamos mais uma vez ler, rezando, entendendo, pedindo a luz do Espírito Santo. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama ao que gerou Deus, ama também o que dele nasceu, Jesus. Então veja, meu querido, aqui uma palavra para todos aqueles que talvez não acreditam que Jesus é o enviado, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, desculpa. Não acreditam que Jesus é Deus. Está aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Cristo não é o nome de Jesus. Cristo quer dizer ungido, enviado, é aquele que devia vir, o libertador, o Messias, né? Então, Jesus é o nome de Jesus mesmo. Cristo é justamente a experiência de que Jesus é o Cristo, não é? Ele é o Cristo, o enviado do Pai, o Salvador, né? Se você crê nisso, você nasceu de Deus. E é bonito porque na hora do batismo, no rito do batismo, é isso que acontece. Crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e nós, pais, dizemos, creio. Né? Nós, pais, dizemos, creio pelo nosso Filho, porque nos comprometemos a ensiná-lo, tão logo, esta fé. Todo aquele que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Então, pessoas que talvez amem a Deus, eu conheci um amigo, uma pessoa que estudou comigo, na 1998, 99, que dizia que acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus. Só que
aquele que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. São João está dizendo isso. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus. Ou seja, voltando ainda talvez aqui para os nossos queridos muçulmanos, irmãos, etc., que creem em Deus, que amam a Deus, devem também amar a Jesus, que é o nascido, gerado por Deus. Né? Veja, o credo niceno-constantinopolitano vai falar gerado, não criado. Porque Jesus não foi criado de Deus. Nós somos criaturas. Mas Jesus foi gerado de Deus. Jesus provém de Deus, consubstancial. Da mesma substância de Deus. E ele continua. Nisso reconhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Gente, mais uma vez, João vai falar aqui da importância de amar a Deus, que é amar o próximo e guardar os mandamentos. Amar a Deus é amar ao próximo e guardar os mandamentos de Deus. Amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus, ou seja, praticar os mandamentos, viver em santidade e amar o próximo. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. Agora vem uma coisa aqui. As pessoas dizem, mas nossa, é muito difícil viver os mandamentos, né? Castidade, né? Não ter inveja, não falar mal. E aí a própria palavra vai dizer para nós isso, olha. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. O que nasceu de Deus vence o mundo. Que mundo? O mundanismo. Vence o mundão. O pecado. O demônio. O mundo, a concupiscência desse mundo. Que está escrito lá no capítulo 2, né? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aí aqui ele vai voltar e vai dizer no capítulo 5 aqui, ó, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Vence o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o amor à riqueza. E esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa fé. A fé em Jesus. A fé de que o Senhor é quem sustenta a minha vida. A fé de que de todas as angústias o Senhor me livra. A fé de que Deus é maior do que todas as coisas. De que Ele rege todas as coisas. Né? Quem é vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue. Jesus Cristo. Né? O sangue e a água que jorraram do coração de Jesus no alto da cruz. Fontes de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Mas com a água e o sangue, mas não com a água somente, mas com a água e o sangue. O batismo e a Eucaristia. Água, o batismo, sangue e Eucaristia. 2 sacramentos, né? Que nos garante o céu, a intimidade com Deus. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Que Espírito? O Espírito Santo. Né? O Paráclito, o enviado do Pai, o amor entre o Pai e o Filho. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Porque 3 são os que testemunham. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 tendem ao mesmo fim. Né? Ou seja, são um só. O Espírito, a água e o sangue. Espírito Santo, a água do batismo, o sangue da Eucaristia, a água e o sangue que jorraram do peito de Jesus no alto da cruz. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho entre si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem aceita Jesus como Senhor das suas vidas, tem a vida eterna.
Quem não tem o Filho, não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isso, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Então, uma carta pastoral, uma carta para os seus filhos, para nós, né? E aí ele vai concluir a carta dele aqui, a primeira carta. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Olha que lindo. Qual é a nossa confiança? Qual é a nossa esperança? Que se pedimos alguma coisa a Deus, em nome de Jesus, e se isso está de acordo com a vontade de Deus, porque eu quero realmente que seja a vontade de Deus que realize na minha vida, Ele nos ouve, Ele nos dará. Ora, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, então possuímos o que pedimos. Possuímos. Ou seja, tenha fé e acredite que tudo aquilo que você pede, tudo que você pede e que estiver de acordo com a vontade de Deus, você vai receber. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe pecado que conduz à morte, mas não é a esse respeito que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não conduz à morte. Né? Então, que pecados talvez conduzam à morte? Pecado contra o Espírito, contra a verdade, pecado contra a misericórdia de Deus, a apostasia, né? Então a nossa parte é o quê? Quando a gente vê um irmão pecando, a gente ora por ele, para que Deus dê a vida, para que Deus renove, para que Deus converta. Né? Essa é a experiência. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado, ou seja, Jesus, né? Por Deus o guarda e o maligno não pode atingir. Gente, isso aqui é um princípio eterno que você precisa sempre orar com ele e dizer, Senhor, eu quero nascer de ti. Eu nasci de ti no batismo, eu nasci de ti na confirmação. Cada vez que eu comungo na Eucaristia, em santidade, buscando, tu sabes o quanto eu preciso ser santo. Cada vez que eu me confesso, eu nasço em ti novamente. Por isso, Senhor, guarda-me em Jesus Cristo e que o maligno não me atinja. Isto é uma oração linda, porque é um princípio eterno. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Mas nós somos de Deus. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Deus, Jesus. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto. Última instrução de primeira carta de São João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Dinheiro, espiritismos, né, prazeres. Guardai-vos dos ídolos. Sejamos de Deus. Sejamos do Senhor. Completamente do Senhor. Muitos ensinamentos aqui nessa carta de São João. Amanhã, quarta-feira, nós adentramos na segunda carta de São João. E quem sabe a gente faz a segunda e a terceira carta de São João, que são muito pequenininhas. Apenas 13 versículos, ambas. Então, nós estaremos juntos amanhã para darmos mais um passo na nossa meta espiritual, no nosso crescimento espiritual, pedindo ao Senhor que pelo seu Espírito nos ajude a viver essas palavras tão lindas que São João nos deixou. Tão difíceis, mas tão necessárias de serem vividas, né? Para chegarmos ao céu. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que tem alguma coisa que queira partilhar conosco, deixe nos comentários, para que mais pessoas possam crescer com a sua partilha. Compartilhe para as mais pessoas se encontrarem conosco e amanhã a gente se encontra aqui. Um grande abraço.